No vídeo de hoje, nós vamos projetar um pequeno sistema térmico para testarmos alguns algoritmos de controle. Este vídeo está sendo feito por sugestão do seguidor do canal, Israel. Então, depois da vinheta, vamos projetar este circuito. Então vamos lá. A ideia desta placa é colocar em um dissipador de calor um atuador para esquentá-lo e um atuador para resfriá-lo. No caso, o atuador de aquecimento será um transistor operando na região linear e, assim sendo, dissipando calor para o dissipador. Já o atuador de resfriamento será um pequeno ventilador de 12 volts, que soprará ar na temperatura ambiente, favorecendo o resfriamento do dissipador. Para esse sistema térmico, eu idealizei o circuito que aparece na tela. Ele está ligado no pino de PWM do microcontrolador, que no nosso caso pode ser um Arduino, e essa ligação se dá através de um optoacoplador. O propósito do optoacoplador é isolar eletricamente as duas fontes de tensão. De um lado nós temos a fonte de tensão do Arduino, que se dá pela saída USB do computador, e de outro lado nós temos uma fonte 12 volts que alimenta a parte de potência, ou seja, os transistores e o ventilador. Essa tensão de 12 volts pode ser fornecida por uma daquelas fontes chaveadas que se parecem com um carregador de celular. Este circuito ele vai ter dois modos de funcionamento. Um deles quando a saída do pino PWM for 0 volts e outro quando a saída do pino PWM tiver seu valor máximo de 5 volts. Vamos analisar um de cada vez, começando pelo caso em que a saída do pino é 0 volts. Nesse caso, o LED do optoacoplador está desligado e, portanto, seu transistor de saída não conduz. Com isso, a tensão de 12 volts é dividida pelo divisor de tensão formado entre R1 e R2, e aqui aparecerá uma tensão de V. Essa tensão é aplicada na base de um par Darlington de transistores. Lembrando que a associação Darlington de transistores tem como propósito produzir um transistor equivalente com ganho maior, que é aproximadamente igual ao produto dos ganhos individuais dos transistores. Como no par Darlington existem dois transistores cuja base e emissor estão em série, a queda de tensão será equivalente à queda de dois transistores, ou seja, no emissor do segundo aparecerá V menos 1,4 volts. Para que essa tensão apareça aqui, é necessário que o transistor segure entre coletor e emissor a diferença entre os 12 volts e essa tensão de V menos 1,4. Além disso, olhando para o emissor, percebemos que essa tensão de V menos 1,4 está aplicada sobre o resistor que está no emissor e, portanto, isso gerará uma corrente que nós vamos chamar de I1. Se nós chamarmos esse resistor de R3, nós teremos que I1 é igual à tensão de V menos 1,4 dividido por R3. Os valores nós vamos calcular daqui a pouco. Agora vamos analisar a segunda parte do circuito. Aqui nós temos o driver do outro atuador do nosso sistema, que é o ventilador. Quando o pino PWM do microcontrolador, e aqui note que é outro pino de PWM, aplicar 0 volts, novamente o LED estará desligado e o transistor na saída não conduzirá. Com isso, através do resistor R4, a tensão de 12 volts será aplicada na base do transistor, claro, passando por um resistor que limitará a corrente, e com isso haverá condução do ventilador. Este transistor aqui, que pode ser o BC337, vai operar somente em saturação e corte. Não temos interesse que este transistor opere na região linear, pois não queremos dissipar calor neste caso, apenas acionar o ventilador de 12 volts. Agora vamos analisar o segundo caso antes de dimensionarmos os componentes. Quando o pino do PWM do microcontrolador tiver seu valor máximo, ou seja, 5 volts, aparecerá uma corrente aqui. Essa corrente será 5 volts menos 1,4
3 volts, que é a tensão que cai sobre o LED do optoacoplador, dividido por este resistor, que nós vamos chamar por enquanto de R5. Quando este LED está aceso, o transistor na saída do optoacoplador conduz, ligando este ponto ao GND. Portanto, neste caso, a tensão aplicada na base do transistor é zero e ele para de conduzir. Parando de conduzir, nós vamos ter os 12 volts entre coletor e emissor, porém nenhuma corrente. Já na segunda parte do circuito, que aciona o ventilador, se nós tivermos 5 volts no pino do PWM, novamente nós teremos uma corrente aqui. E nós vamos chamar este resistor de R6. Esta corrente ligará o LED, que acionará o transistor, que colocará 0 volts na base, fazendo este transistor entrar em corte, ou seja, não conduzir, e desligando o ventilador. Esta terceira parte do circuito isolada será a medição de temperatura. Será um circuito integrado LM35, alimentado pela fonte de alimentação do Arduino, ou seja, a saída USB do computador, e estará montada próxima do transistor TIP31 e do dissipador de calor para medir a sua temperatura. Agora que nós escrevemos a topologia do circuito e entendemos seus dois modos de funcionamento, nós podemos dimensionar os componentes, ou seja, escolher os seus valores. A escolha dos valores se dá de tal forma a não exceder nenhum máximo dos componentes envolvidos, seja máximos de tensão, de potência ou de corrente. Vamos começar pela escolha de R5 e R6. Essa parte do circuito nada mais é do que o projeto de um resistor para ligar um LED, só que este LED está dentro do optoacoplador. Se nós levarmos em consideração o optoacoplador 4N25, nós temos que 10 mA está de bom tamanho para acender esse LED. Além disso, essa corrente de 10 mA não excede a corrente máxima que os pinos do Arduino podem fornecer, que chegam até no máximo 40 mA. Então vamos lá. Para calcular os valores de R5 e de R6, porque esse trecho do circuito é igual, nós teremos que a tensão dividido pela corrente será o valor da resistência. Como nós temos 5 menos 1,3, tudo isso dividido por 10 mA, nós vamos chegar no valor de resistência de 370 ohms. Porém, se eu não estou enganado, 370 não é um valor comercial. Então nós poderíamos usar 330 ou 470. Então vamos usar 330 ohms. O próximo passo é projetar os resistores R1 e R2 que formam o divisor de tensão. Para projetar, nós vamos ter que cuidar algumas coisas. Primeiro é o seguinte, qual tensão V nós queremos na saída do divisor? Como o propósito dessa tensão V é produzir um aquecimento no transistor e não no resistor, e por que eu escolhi usar como atuador o transistor? Porque por causa do seu encapsulamento é mais fácil acoplá-lo a um dissipador de calor. Para gerar dissipação no transistor, eu quero que essa tensão aqui no emissor dele seja de 6 volts. Portanto, V menos 1,4 tem que ser igual a 6 e, portanto, V tem que ser 7,4. E por que eu quero 6 volts no emissor? Porque quando eu tiver 6 volts no emissor, ou seja, metade da tensão de alimentação, eu vou ter máxima potência dissipada nesse transistor. Então, eu já sei o valor de V. Agora, eu posso calcular o divisor de tensão desde que eu escolha o valor para uma das resistências. Note que quando esse transistor na saída do optoacoplador estiver acionado, ou seja, conduzindo, o valor de corrente que passará por ele se dará por esse ramo aqui. Portanto, R1 deve ser escolhido de forma a limitar a corrente máxima do divisor de tensão para um valor seguro para o transistor do optoacoplador. O 4N25 aguenta uma corrente de até 50 mA, então é seguro nós escolhermos como valor 100 ohms. 100 ohms faz com que a corrente máxima desse ramo
seja 12 mA dentro dos valores aceitáveis pelo optoacoplador. Agora nós precisamos calcular R2. O cálculo de R2 se dá da seguinte forma. O divisor de tensão será R1 dividido por R1 mais R2 vezes 12, e isso será a tensão de saída. Porém, nós já conhecemos R1 e nós já sabemos qual a tensão de saída que queremos, que no caso é 7,4 volts. Com isso, nós teríamos um valor de 160 ohms. Porém, este valor não é comercial e nós vamos substituí-lo por 150 ohms. A corrente que passa nesse divisor de tensão quando o transistor está desligado será 12 volts dividido por 100 mais 150, ou seja, 250. Isso dá uma corrente de 4,8 mA nesse caso. Agora nós precisamos projetar o valor deste resistor aqui. Como que nós vamos fazer isso? Assumindo que neste caso o transistor segure entre coletor e emissor 6 volts, ou seja, metade da tensão de alimentação, nós vamos calcular a corrente para que a potência no transistor seja um dado valor. Como no máximo esse transistor aguenta 2 watts na condição que vamos trabalhar, nós queremos que a potência dissipada esteja dentro de 2 watts com uma certa margem de segurança. Então eu vou querer que a potência dissipada seja de 1 watt. Como a potência é dada pela tensão vezes corrente, e eu sei a potência que eu quero e a tensão que eu tenho, eu posso calcular a corrente. A potência será 1 watt e a tensão será 6 volts. Com isso, a corrente será 1/6 de ampere, ou seja, 0,16 ampere. Para eu limitar a corrente neste valor, eu preciso escolher R3. Note que neste caso também existe 6 volts em R3 e estes 6 volts tem que dar origem a 1/6 de ampere, ou seja, R3 tem que ser 33 ohms. Como 33 não é um valor comercial, eu posso escolher o valor de 33 ohms. Eu preciso tomar cuidado porque a potência dissipada neste resistor será muito parecida com a potência dissipada no transistor, ou seja, algo próximo de 1 watt. E por isso eu tenho que escolher resistores do tamanho adequado para R3, enquanto os demais todos podem ser na casa do 1/4 de watt. Como a associação Darlington tem um ganho que é o produto do ganho dos transistores, eu posso esperar um ganho de pelo menos 1000 vezes nessa associação. Se esse transistor conduzirá uma corrente de 0,16 amperes, eu posso assumir que a corrente drenada do divisor de tensão será 1000 vezes menor, ou seja, 0,16 miliamperes ou 160 microamperes. Como essa corrente é bem menor do que a corrente nominal do divisor, podemos considerar que a drenagem dessa corrente pela base dos transistores não afetará significativamente a tensão projetada para o divisor de tensão. Última parte do projeto é escolher o valor de R4. Como o BC337 tem ganho 100 e esse resistor é apenas para colocar esse transistor em saturação ou corte, ele pode ter algo na casa dos 10 mA. E, portanto, um resistor de 150 ohms será adequado para essa finalidade. Com isso, tanto os transistores de aquecimento quanto o fan de resfriamento atuarão sobre uma modulação PWM, ou seja, modulação na largura de pulso. Isso não é problema porque tanto o fan, que é composto por um motor DC, quanto o transistor, que tem por finalidade aquecer o dissipador de calor, formam uma espécie de filtro passa-baixa, porque nem a velocidade do motor nem a temperatura conseguem se alterar de formas bruscas. Para o vídeo de hoje era isso. Se você vê alguma melhoria possível nesse projeto, deixa aqui na caixa dos comentários que nós conversamos por ali. De resto, curta o vídeo se gostou e considere se inscrever no canal. Um forte abraço e até a semana que vem.